Bom, galera, dando sequência na nossa aula, a gente falaria agora sobre grandezas proporcionais, né? Quando a gente falar dessa proporção sendo direta ou uma proporção inversa, né? O que seria uma grandeza inversamente ou grandezas, né? Diretamente e inversamente proporcionais. Eu queria falar sobre isso. Bora lá? Então se prepara aí. A primeira que eu vou falar é a proporção direta, né? Entre grandezas, por exemplo, a gente poderia até pegar algumas fórmulas da física. Eu fiz isso aqui em umas anotações. Por exemplo, quando você fala da velocidade, né? A gente sabe que a velocidade é a fórmula, a gente calcula a velocidade média. ΔS, né, distância sobre tempo, né, velocidade, distância sobre tempo, é a comparação entre quanto você percorreu naquele, né, num determinado espaço de tempo. Então, falar que uma coisa é mais veloz do que a outra depende, né? Depende em comparação com o quê? E aí, por isso, a velocidade está muito alta. Tá, em relação ao quê? Comparado ao quê? A um carro? Comparado a uma moto? Comparado a uma pessoa? Entende isso? Beleza. Então, por exemplo, quanto mais você... Vamos fazer essa análise? Se eu aumentar a distância que eu percorro num determinado percurso, ela aumenta, faz aumentar a minha velocidade? Comparando só essas duas, sim. Mas eu sei que você deve estar pensando assim, Kaique, eu não sei, porque e se eu aumentar o tempo também, tá? Então, de novo, se eu esquecesse, né, se eu mantivesse o mesmo tempo, fiz daqui a São Paulo em 6 horas, beleza. Se eu for daqui, ao invés de São Paulo, for daqui a Curitiba em também 6 horas, eu fui mais rápido ou mais devagar? Mantendo as 6 horas, mantendo o parâmetro, mantendo a mesma comparação, mais distância significa mais velocidade, porque eu fui mais distante no mesmo tempo. Então, né, eu corri mais. Sacou isso? Tá. Mas você sabe que velocidade não está associado a apenas, né? Nem sempre você vai conseguir manter o tempo. Tá. Então, quando a gente aumenta a velocidade, a gente também aumenta... quando a gente aumenta a distância, a gente aumenta a velocidade. E vice-versa, né? Se eu diminuir a distância, eu diminuo também a velocidade. Mantido o tempo. Agora, pensando só na comparação tempo e velocidade, vê se você consegue me entender. Se eu falo que vou daqui a São Paulo em 6 horas... e agora eu te falei, sei lá, que numa segunda viagem eu fiz em 5 horas, ou seja... Se eu diminuir o tempo, mantida a distância, tipo, daqui a São Paulo. Se eu falo pra você que o tempo daqui a São Paulo não foi mais em 6, foi em 5, ou seja, se eu diminuir o tempo, significa que a velocidade fez o quê? Diminuiu também? Ela aumentou, né? Ela aumentou. Vou colocar aqui embaixo. Então, enquanto o tempo diminui, ou seja, enquanto o denominador diminui, o resultado, a constante, aumenta. Tá. E ao contrário também, né? Você falou que daqui a São Paulo, que eu tinha feito em 6, depois fiz em 5, agora eu fiz em 8, ou seja, aumentei o tempo, né? Mantive a mesma distância, porque é a mesma viagem daqui a São Paulo. Então, se eu aumentei o tempo, significa que eu não consegui ser tão veloz, nem em relação a de 5 e nem em relação a de 6 horas. Ou seja, se eu aumentei o tempo, alguma coisa aconteceu que me fez, né? Me propôs uma resistência, né? Ou seja, eu não consegui chegar lá com a mesma velocidade. Tranquilo? Então, numeradores numa fração, basicamente, numeradores em relação ao resultado, em relação à constante, numeradores são sempre diretamente proporcional, ou seja, o que seria a ideia de diretamente proporcional? Enquanto um cresce, amigo, o outro cresce também. Enquanto um diminui, o outro também vai diminuir, sacou? E o tempo, aqui no caso, é o denominador, representado pelo denominador, melhor, o tempo representou o denominador. Quanto menos tempo, quanto menor o denominador, maior é a resposta. Fiz questão de colocar na mesma cor. E quanto maior o tempo, maior o denominador, menor é a resposta. Então, denominador e constante, denominador e resultado, né, no caso a velocidade, denominador e constante e resultado são sempre inversamente proporcionais, tá? Então, a relação entre esses dois aqui é diretamente e a relação entre esses dois aqui é inversamente. Até tinha colocado uma outra fórmula aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa, beleza? Tá, então só para eu escrever, como é que eu escrevo, né? Que dois números são diretamente proporcionais. Basicamente vou falar assim, não vou separar uma aspas para mim mesmo. Qual é o cenário, né? Enquanto uma grandeza aumenta, e aí pode ser substituída por diminui também, né? Porque caso uma diminui, a outra também vai diminuir. E caso aumente, a outra aumenta. Então, enquanto uma grandeza aumenta, perspectiva
aumenta também. Ou diminui. Eu coloquei bem informal, tá, gente? Porque eu acho que isso aqui vai valer mais a pena a gente fazer contas. Beleza? Eu não sei se você percebeu, mas vou voltar com o meu rascunho aqui, beleza? Uma parada que acontece aqui que é interessante, que é entre as grandezas, que é assim, eu vou usar a fórmula de velocidade depois, e depois eu generalizo. Que é assim, quando a gente falou de velocidade ΔS sobre ΔT, vamos pegar aqui a direta, é o ΔS. Se eu isolar o ΔS, vai ficar assim, velocidade vezes o tempo dando o espaço, né? E aí eu queria substituir isso pelas grandezas. Digamos que você estivesse comparando as grandezas ΔS e ΔT. Elas são inversas ou são diretas? Tá, em relação a quem? Em relação à constante. Então a gente poderia falar o seguinte. Comparando ΔS e ΔT, tu consegue reparar que se eu aumentar o tempo, o ΔS vai aumentar? Né? Porque se eu aumentar o tempo, o produto vai dar maior. Tá. Se eu aumentar a velocidade também, né? Então, tanto a velocidade quanto o tempo, eles são diretamente proporcionais ao ΔS. Se eu aumentar qualquer um dos dois, significa um aumento na resposta no ΔS. Mas... se eu diminuir também o ΔS, né? Aqui, beleza. Agora, uma parada que também é interessante é você tentar pensar nessa comparação com o ΔS, né? E aí é onde eu vou chegar. Que é assim, esses que são, né, compõem a mesma fração, né? Se dividem. Elas são diretamente proporcionais, com certeza. Beleza? Por quê? Se a gente reparar, se eu aumentar esse tempo, o produto com a velocidade vai dar um resultado maior. Então vai dar um ΔS maior, por isso que enquanto um aumenta, o outro aumenta. Se eu diminuir um, o outro também diminui. Beleza? Tá. Então sempre que uma razão, né? Elas são, o numerador com o denominador são sempre diretamente proporcionais. Ao generalizei isso aqui, quaisquer duas grandezas A e B são diretamente proporcionais se a divisão entre elas produzir uma constante, que é basicamente generalizar a fórmula de velocidade, né? Uma coisa dividida por outra dando um terceiro valor, um resultado, uma constante, que é também fator de proporção, né? Tá. Duas grandezas são inversamente proporcionais, ou né, tendo proporção inversa, eu vou resumir também assim. Enquanto uma delas aumenta ou diminui, a outra diminui, substituindo por aumenta, né? Ou enquanto uma delas aumenta, a outra diminui e vice-versa, digamos assim, tá? E aí uma outra maneira de você também perceber que duas grandezas são inversamente proporcionais é caso a multiplicação entre duas grandezas quaisquer produzir aí sim uma constante. Que é, por exemplo, a própria fórmula de velocidade, né? Se liga aqui, vê uma coisa. Velocidade, ΔT e ΔS, sim? Vamos comparar então velocidade com tempo. Eles são diretamente ou inverso? A gente já sabe que velocidade e tempo são inversos, né? A gente já tinha feito isso. Lembra? Anotei? Mas vamos comparar com números. Se liga, ou pelo menos suposições. Eu vou primeiro isolar, porque eu acho que é mais fácil de você perceber assim. Então eu vou passar o ΔS para cá dividindo. Isso. E 1 sobre ΔT. Ou que, como está inverso aqui, talvez esteja mais embolando a sua cabeça do que ao contrário, mas eu espero que não. A gente pode falar que, né, só invertir as duas frações, ΔT, o tempo, é igual a espaço sobre velocidade. Se liga. Vamos comparar então essas duas, tempo e velocidade. Tu já que tá conseguindo reparar que essas duas são inversas? Pelo seguinte, comparação, né? Aqui, melhor dizendo. Cara, se eu diminuir essa velocidade, o tempo aumenta, né? E vice-versa, aumentar essa velocidade, o tempo diminui. Porque aqui é o denominador, quem está dividindo. Então, justamente por isso, sempre que duas multiplicações, né, duas grandezas multiplicadas produzir uma constante, a gente está falando de duas grandezas que são inversamente proporcionais. Que nem aquelas fórmulas, por exemplo, de Q, que é energia, né, MC, delta, teta, ou ml, enfim, essas grandezas, né, massa e temperatura e coeficiente, enfim, esse coeficiente não, né, porque é uma constante, mas, né, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, assim como, né, quanto mais temperatura, maior a energia, então diretamente, mas essas duas são inversos, então se multiplica do mesmo lado é inverso, se está em lados distintos é direto, beleza? Show. E aí, uma anotação que eu fiz aqui de verde, até tinha antecipado, que é assim: dividir em partes inversamente proporcionais a certos números
é o mesmo que fazer a divisão em partes diretamente proporcionais ao inverso dos números dados. Sim? Então, se você quiser dividir em partes inversamente proporcionais, é só dividir pelo inverso dessa tal constante. Tudo bem? Beleza? É isso, gente. Até mais à frente.